mesmo diz em Apocalipse: quem tem ouvido, ouça o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça, porque o ouvir produz fé, o ler produz fé. À medida que nós entramos na palavra do Senhor, a nossa fé, ela começa a se acender. E ainda que a gente pense que não temos fé, a gente tem fé. A gente tem fé, há vários tipos de fé. E ninguém está aqui nesta noite, ninguém vem a Jesus se não tiver fé. Porque a fé, ela é produzida, ela é criada, ela vem pelo Espírito Santo. Eu falo reconhecido, e eu nunca preguei nesse texto, e eu fico pensando como que eu fui parar nesse texto, porque quando a gente chega num lugar para trazer a mensagem, a nossa mente ela começa a viajar e o nosso coração começa a arder, e mesmo que a gente queira mudar a mensagem, a gente tem uma certa dificuldade. Então eu vou ler o texto, Lucas capítulo 19 e o versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Amém. Amém, porque o resto dos irmãos conhecem. Eu vou entrar na mensagem, mas eu quero dar os avisos aos irmãos. Sexta-feira, escola bíblica dominical, correto? Amém? Amém. Domingo, sábado, nós estamos escalando para ir na Santa Ceia, lá na sede, a partir das 19 horas. Na Santa Ceia, lá com o nosso pastor presidente, nós não vamos louvar, nós não vamos cantar, é apenas cooperar. Mas a gente vai reunir todos juntos, e em um lugar só, geralmente na galeria do lado direito, todos reunidos ali para nós participarmos do culto de Santa Ceia do Senhor. Eu posso ouvir um amém da igreja? Amém. Amém. O culto, o ano passado nós tivemos essa cooperação. E quando o pastor falou assim, a congregação do Academia do Horácio está aí, eu vi só umas 3 ou 4 cabecinhas lá longe. 3, 4. E faltou bastante nesse culto. Eu lembro como hoje. Tá bom. Vamos entrar nesse nosso texto. Zaqueu publicano é o título da nossa mensagem, no título aqui que está na Bíblia Sagrada. Lucas capítulo 19, Zaqueu publicano, e o primeiro versículo diz: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Este é a nossa... Vamos ficar com esse texto e esse versículo para iniciarmos. Quando nós pegamos a palavra Zaqueu, publicano, a gente já vem naquele pensamento: poxa, de novo essa história, porque essa história é comum. Eu tenho louvor como Zaqueu, é uma mensagem que parece ser uma mensagem rotineira, e todo mundo parece que já sabe o que o pregador vai dizer quando entra nesse texto de Zaqueu publicano. Porque não tem muito para extrair de um texto tão pequeno. A mensagem ela é bem direta aqui, colocada pelo autor Lucas. É muito direta, certeira, e para a gente nos aprofundar no texto da mensagem, ela fica um tanto que repetida quando é falado culto, quando é falado na caminhada. Mas vamos ver, meus irmãos, como vai ser. Zaqueu. Quando nós pegamos o nome Zaqueu, que não é muito comum na nossa época, mas existe, diferente do nome de Judas. Zaqueu não é assim. Zaqueu é um nome não tão comum, mas é um nome comum. E é um nome com o seu significado de o justo, o puro. Já que entra em uma contradição, porque o texto ele vem dizendo que Zaqueu era uma pessoa que dá a entender que ele tirava o que não era dele. Então, como pode Zaqueu ter esse significado de o justo? Porque a palavra ela não diz
que Zaqueu teve o seu nome trocado. Não diz. É porque o Zaqueu, ele nasceu em uma família simples e humilde. Zaqueu, ele não era um anão, como alguns podem pensar. Zaqueu, ele era de uma família de judeu. Tinha irmãos que cresceram, mas ele não desenvolveu, não cresceu, e ele ficou de estatura baixa, estatura pequena, mas ele não era um anão. E Zaqueu, ele nasceu numa família simples, numa família humilde, e ele tinha irmãos que desenvolveram como ele, mas como a família de Jessé. Cadê o menor? Né? Cadê o outro? E era sempre deixado de escanteio. Esse era Zaqueu. Sua família era uma família pobre. E o seu pai, ele precisou. A história conta isso, não tem, mas a história vem contando que o pai de Zaqueu pega dinheiro emprestado com uso de posses, com uso de condição, e as dificuldades chegam, e o pai não consegue pagar a dívida. E segundo a lei, quando o homem não pagava a dívida, podia vir o credor, pegar o filho e levar como escravo. E esse menino ficaria escravo durante 7 anos, e depois era libertado. E a dívida estava paga. E é o que acontece. O credor chega para cobrar a dívida do pai de Zaqueu, e o pai de Zaqueu não tem como pagar, e assim vai se estendendo. Chegou um ponto que não tinha mais como adiar, e olhou para trás, tinha vários filhos, mas ele fala assim: fazemos o seguinte, você leva o menor. E quem era o menor? Zaqueu. E Zaqueu vai, e olha para trás, fica os seus irmãos, fortes, altos, bonitos, elegantes, com condição de trabalhar onde chegava de emprego, porque eram umas pessoas bonitas e elegantes. E Zaqueu vai trabalhar como escravo. Quando ele chega na casa do seu senhor para trabalhar, tinha várias crianças da mesma idade dele, que durante 7 anos está lá atormentando ele, comendo hambúrguer na frente dele, comendo pizza na frente dele, sobrando e jogando no chão e pisando. E Zaqueu olhando para tudo isso, dizendo: um dia eu vou conquistar a minha liberdade, eu vou vencer na vida, eu vou ser alguém e eu vou ser melhor que esses aí. Era o pensamento de Zaqueu. Aí nós já chega nessa história, ainda que ela é história, não está no contexto bíblico, para nós analisarmos e dizer que uma pessoa que não sonha não conquista. Uma pessoa que não tem desejos de mudança, de ser algo diferente, não sai do mesmo lugar. Não tem a sua posição transferida para algo superior. Ainda que nós estamos falando de um personagem aqui que conquistou uma fortuna, a gente sai do lugar. E tudo que está à nossa frente é para ser conquistado de forma lícita, de forma correta, segundo a palavra, porque isso agrada ao Senhor. Mas nós vemos que a vida foi de uma forma judiando de Zaqueu. A vida foi dando a ele um coração amargurado, um coração triste, não dando uma visão de futuro alegre e feliz. E tudo que ele via que cercava ele causava dor, causava tristeza, causava sofrimento. E neste sofrimento ele tinha um desejo, que era sair daquela situação da vida de ser alguém. Ele pegando o seu nome e dizendo assim: que adianta ter um nome se eu fico nessa condição? Meu pai me deu o nome de justo. Zaqueu, significado justo.
Mas do que adianta ter este nome e ter uma vida desgraçada? De que adianta levar uma vida de escravidão, uma vida sem condição para nada? E o tempo foi passando, chegou o período em que Herodes, em que aquele período romano vai conquistando as cidades dos judeus, vai avançando, vai conquistando, vai crescendo. E é bem nesse período que completou-se os 7 anos e a liberdade de Zaqueu chegou. Zaqueu chega em casa e ele fala para o seu pai: meu pai, agora eu vou trabalhar para ajudar o Senhor, eu vou trabalhar para ajudar minha mãe, e agora vai dar tudo certo. Mas ele era pequeno, de pequena estatura, e ele andando atrás de emprego, não conseguia emprego como seus irmãos conseguiam. Ele chegava na barraca do judeu e dizia: está precisando de um vendedor aí? Ele dizia: está sim, mas você vai afugentar os meus fregueses, porque a sua aparência não é muito boa, sai daqui. E a condição dele foi só piorando, porque imagine um homem já crescido, desempregado, sem conquistar, sem condição de pagar contas em casa, sem condição de vencer na vida, e o pior, sendo desprezado dentro da sua própria casa, pelos seus irmãos, porque você é diferente, porque você não serve para nada, porque você é assim. Entre os judeus, sendo reprovado lá pelo sumo sacerdote, você não é bem-vindo no templo, você não é bem-vindo para adorar, você não é bem-vindo para estar presente no culto de adoração a Deus. E aí vem a carta aos Romanos dizendo: nós precisamos de um judeu para ser publicano entre os judeus, porque para ser publicano tinha que ser um judeu traidor. Porque quem tem coragem de cobrar imposto do seu próprio povo? Porque a palavra ela é clara. Os romanos queriam colocar um judeu junto dos judeus, porque um judeu conhecia judeu e sabia a forma como conquistar o judeu para os romanos. E aí Zaqueu olha para um lado e para o outro, sem ver saída. O que ele faz? Levanta a mão e fala: se o meu povo não me aceita, se o meu povo não me dá uma oportunidade, aqui eu estou para poder servir a Roma e cobrar imposto deste povo aqui. Então Zaqueu começa a trabalhar para os romanos, e a primeira casa que ele visita é a casa do seu senhor. E quando ele chega lá, é desprezado de imediato. O valor cobrado era 100. Mas quando ele chegou, ele já foi desprezado de primeira, falou assim: o valor é 1000. E se não pagar, vai morrer todo mundo na cadeia. Esse é o Zaqueu. Apresentei Zaqueu para vocês. Amém? Todo mundo já conhece quem é Zaqueu, né? E a história de Zaqueu começa a ser desenvolvida. E ele viu que deu certo com o Senhor, e vai fazendo, vai dando certo, vai acontecendo, e ele começa agora a ser conhecido como Zaqueu, um homem rico. Zaqueu, um homem traidor, mas de posses. Quem não baixar a cabeça quando Zaqueu passar, ai dele, porque o imposto vai dobrar, o imposto vai triplicar, porque agora Zaqueu não era alguém importante. Zaqueu passava, todo mundo conhecia, porque era um pequeno, era um menor. Zaqueu já saiu de casa, já abandonou seu pai, sua mãe, porque tudo que eles precisavam Zaqueu deu, comprou sua casa, mobiliou a sua casa. Ele ia comprar os móveis e falava assim: essa mesa não serve, essa cadeira não serve, esses móveis não servem, eu preciso de móveis planejados de acordo com o meu tamanho. Mesa pequenininha, cadeira pequenininha, armário pequenininho, de acordo com o meu tamanho. Os judeus não me aceitam, mas e daí? Agora eu sou um homem de posse, não estou nem aí. E aí entrava na casa de Zaqueu para comer, para almoçar, para jantar, era tudo pequeno. Para se adaptar a uma cadeira pequenininha, para se adaptar a uma mesa pequenininha, tinha que ter tanta dificuldade, mas ele olhava e falava assim: não estou nem aí para o que você pensa, estou nem aí para o que você acha, está na minha casa e assim senta se quiser, se não senta no chão, porque agora eu sou Zaqueu, aleluia. E esse era Zaqueu. E aí Jesus, ele estava
vivendo o seu período de adolescência, de jovem, e Deus, que sabe de todas as coisas, sabe do processo que cada um está passando, sabe da história de cada um, e o que cada um tem enfrentado. E Ele manda dizer que você é dele, independente das suas escolhas, independente do que você faça, independente quais são as suas palavras, independente do que você tenha decidido para a sua vida, Ele te escolheu e não te perde. No momento certo Ele vai te encontrar, no momento certo Ele te resgata. Aleluia, porque quando Deus Ele criou, produziu a fé no coração, é somente o que? É cristão, foi o caso de Zaqueu. É judeu, é de Deus. É judeu, não importa o caminho que você trilhou, você é de Deus, Deus vai te resgatar. Você é crente, é de Deus, está no caminho, se perdeu, saiu da posição, enfraqueceu, fez algo que não agradou ao Senhor, não importa, você é de Deus e o tempo vai chegar e Ele vai te encontrar. Aleluia. Talvez a sua história hoje é uma história que você não está de acordo, talvez a história que você está vivendo, que você tem passado, não era o que você queria para a sua vida, como Zaqueu, que ele conquistou, tinha tudo, estava na posição que queria, mas ele falava no seu coração: eu sou um judeu, Deus não está se agradando disso. Eu fiz tudo o que fiz, pisei nos meus inimigos, conquistei, mas Deus não está se agradando de mim. E era dia após dia, Zaqueu consciente, aleluia, que Deus não estava de acordo com o que ele estava fazendo, mas ele não conseguia mudar. Porque se ele parasse, ele ia perder tudo e voltar a ser desprezado novamente. Mas Jesus, na sua caminhada, olhando e vendo tudo isso, ele só tinha uma palavra: o tempo vai chegar e eu vou te encontrar. O tempo vai chegar e eu vou sentar na tua cadeira aí na sua casa, mas não agora, o tempo vai chegar. E Zaqueu continua vivendo a sua vida e ele ouve falar que um tal Messias está agitando a cidade. Esse era o Filho de Deus, ele conhecia a profecia de Isaías que dizia que viria e todos aguardavam esse. E ele falava consigo: se esse é o Messias, eu estou perdido, será que tem chance, será que tem jeito para mim? Se esse é o Messias, o Filho de Deus, o Rei que vai reinar, eu estou perdido, não vai ter jeito para mim. E diz a palavra aqui, que no texto que a gente leu, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. O tempo de Deus vai chegar na sua vida. O tempo de Deus chegou na vida de Zaqueu. O tempo de Deus chegou. A história diz que Jesus, ele entra em Jericó. Toda essa entrada de Jericó, toda essa entrada tem um acontecimento, tem algo novo. Quando Jesus hoje está entrando em Jericó, hoje está saindo de Jericó, e sempre tem um acontecimento diferente. Mas a palavra vem dizendo que este dia em específico ele entra, e é o dia de Zaqueu. Não é o dia do cego de Jericó, não é o dia de outras multidão, é o dia de Zaqueu, porque o dia de Zaqueu chegou e ele volta, aleluia, deu o nome de Zaqueu a partir deste dia, um nome considerado, um nome certo, um nome sem enganação, aleluia, é a palavra dizendo: Deus conhece o teu nome e é um nome para vencer, é um nome para ser vitorioso. Talvez alguém está dizendo: é um nome que não vale nada, porque é uma pessoa que não vale nada, mas a última palavra que diz é Deus, e o que prevalece é a vontade de Deus. E como nós estamos falando sobre fé, a fé de Deus, produzida pelo Espírito Santo, ela move o homem, ela tira o homem do lugar. Ela não é uma fé comum, mas a fé sobrenatural que vem pelo Espírito Santo tira o homem da posição. Deus, ele fala: Abraão, sai da tua terra. Abraão saiu porque acreditou. E essa fé
que vem da parte de Deus dá visão para o ser humano, dá visão para o homem. E o homem se movimenta pela fé, porque a fé é certeza daquilo que não se vê. Não. E sabe que isso que não se vê é real, e é vivo, e é poderoso, e vai acontecer. A fé do Antigo Testamento, a fé da antiga lei, que era a lei de Moisés, essa fé era o homem fazendo para chamar a atenção de Deus. E agora a fé do Novo Testamento é Deus em nós, fazendo por nós aquilo que nós sozinhos não podemos fazer. E é Deus na sua vida, é Deus na minha vida, que através dele que nós vencemos e conquistamos. Se não for Deus na nossa vida, a gente não vence e não consegue. E quando Jesus ele entra, ele já tem um ponto certo, que é Zaqueu. O foco aqui não é chegar em Jericó, mas o foco aqui é chegar onde Zaqueu estava. É nós olhando para a nossa situação e sabendo que Deus ele tem desejo de nos alcançar e mudar essa situação. Porque ainda que Jesus ele tem um plano de salvação de levar a sua igreja para o céu, como é a promessa e a nossa esperança, ele também tem um compromisso de nos alcançar e mudar e transformar a nossa vida. Porque a fé, em primeiro lugar, é uma fé para a salvação. E essa fé salvífica que vem pelo Espírito Santo é para mudar o seu interior, para mudar o seu coração, para mudar a sua maneira de pensar e de agir. Porque quando você for transformado pelo interior, uma alma transformada, um coração transformado, todas as outras coisas vêm pelo Espírito Santo. As bênçãos de Deus, elas começam a ir atrás de você, porque as bênçãos de Deus, elas procuram os fiéis e aqueles que estão cheios da unção e da presença de Deus. Corre aqui, irmãos, porque eu só tenho um minuto para não terminarmos no horário. E Zaqueu estava em uma posição que era a que ele devia estar. Zaqueu não estava cercado de segurança. Zaqueu não estava lá com o seu carro para ser carregado por ele, não. Ele estava agora a pé. Homem rico, a pé. Homem de posses, sem segurança nenhuma, sozinho. Onde estava o povo? Cercando Jesus. Ele olha para a sua volta, não tem ninguém para subir aos ombros, não tinha um amigo, não tinha um companheiro, não tinha ninguém. E era só por causa disso, aleluia, que ele toma a atitude de subir. E nós, no nosso tempo, vendo que situação difícil, meu Deus do céu. É porque Deus quer um encontro com você nessa situação. É permissão de Deus. Você está exatamente onde Deus quer que você esteja. Mas não se preocupe, Ele está organizando tudo para ir ao teu encontro. Aí Zaqueu olha e fala: eu não vejo Jesus. E é você dizendo: eu não vejo Jesus fazer, eu não vejo Jesus falar, eu não vejo profecia, eu não vejo Jesus. Cadê Jesus? E Jesus está vindo, você só ouve falar. É, Jesus curou ali, Jesus batizou ali, Jesus fez milagre ali, mas eu não estou vendo Jesus. Continua na posição, continua buscando, continua fazendo o que você pode fazer. O presbítero Marcos pode orar na madrugada, ele vai orar na madrugada. Alguns aí têm dificuldade, dorme. Tem um sono assim difícil, mas ora de tarde, ora de noite, ora quando dá. Faz o que está nas tuas mãos para fazer, mas faça alguma coisa para você ver Jesus, mas do teu jeito. Aonde você está, não tenha nem pensamento contrário. Deus vai te encontrar. Se você subir em árvore, eu não subi. Ele está vindo. Ele está vindo. Jesus está vindo ao teu encontro. Ele está ali caminhando desse jeito. É por causa de você. É por causa de você que tem insistido, que tem pensado nele, não tem aceitado essa situação.
E Zaqueu, ele sobe na árvore porque ele tem pressa. E Jesus está se aproximando. Tem uma multidão cercando ele, mas se chegar mais perto, ele pode fazer igual a mulher do fluxo de sangue. Sai para lá, sai para lá, sai para lá e tocar. Mas a questão é que eu tenho vergonha, porque eu sei quem eu sou. E eu também quero fazer a minha parte. Eu estou com pressa. Eu quero ver Jesus urgentemente. A minha situação requer um sacrifício maior. Porque a figueira era brava, tinha espinho. Segundo a história, tinha que ter um sacrifício maior da parte dele. E é tudo isso. A gente vê que uma pessoa que acredita que Deus pode fazer, ele não se contenta em sentar e aguardar Jesus chegar. Uma pessoa que quer mais de Deus, ele não se contenta em vir para a igreja só um dia na semana, 2 dias na semana. Uma pessoa que quer chamar a atenção de Deus e fazer, eu escrevi isso no meu livro, e estava lá uma expressão assim: você que faz tudo para chamar a atenção de Deus e essa atenção não vem, você fica em depressão. Você fica em depressão. Porque uma coisa é certa, Jesus veio, mas o tempo é dele. E a vontade é dele. Aí Zaqueu sobe, olha para cima, e ele ainda não vê Jesus. Porque os judeus têm tudo cabelo igual, é tudo liso. Ele olha lá e fica: será que Jesus é aquele? Será que é aquele que eu estou caminhando? Jesus está no meio. E ele olha e tenta identificar: cadê Jesus? Será que aquele ali? Aquele ali não pode. Aí Jesus para e olha para cima. Quando ele olha para cima, ele tem: esse aí é ele. Esse é Jesus. É o nosso Deus se revelando do jeito que Ele quer, no momento que Ele quer. Imagine o olhar de Pedro quando Jesus está carregando a cruz e ele sabe que negou. É Zaqueu. Quando Jesus olha para ele, ele tem um sentimento que eu devo. Eu errei, mas ele ainda me olhou. E não só olhou, ele disse meu nome. Ele falou assim: Zaqueu. Isso estremece o coração dele, porque ele é devedor. Ele é um homem que pecou. E ele ainda fala assim: Zaqueu, desce. E ele ainda conversou comigo, pediu para eu descer. E mais, ele falou que vai jantar, almoçar, vai na minha casa comer. Na minha casa tem tudo pequeno e ele sabe, ele diz que vai lá. É Deus mostrando que quando chega a hora, não importa quem você seja, o que você faça, não importa. Ele vai te encontrar, ele vai te abraçar, e a palavra diz que Jesus recebeu ele e ele recebeu Jesus gostoso. Quer dizer que Jesus não acusou, Jesus não apontou, Jesus não desprezou, Jesus não falou mal. O momento ali foi gostoso. Aleluia. Foi um negócio agraciado. Aleluia. Só Zaqueu sabia o que ele estava passando. Ele precisava de Jesus para assumir aquela angústia que não era completada, que não saía com as riquezas. Ele precisava de algo a mais, e Jesus chegou. E quando Jesus chegou, ele supriu a necessidade que ele tinha. E Jesus vai para a casa dele, e olha só, os judeus que desprezavam continuavam desprezando, porque quem falou mal não foram fariseus apenas, não foram os publicanos, não foram os próprios judeus, amigos dele, que caminhavam com os judeus irmãos. Começou a dizer: esse aí é pecador, cobrou 3 vezes mais no imposto. Meu irmão, judeu, como pode Jesus? Como pode Jesus? Não era fariseu, era o irmão dele. Mas Jesus ainda assim já senta e come lá e não quer saber de nada. E Zaqueu olha para Jesus e ele fala: eu me arrependo, eu vou 4 vezes mais, porque eu quero agora é do Senhor, só quero saber do Senhor. Mostrando que o que nós precisamos na nossa vida é de Jesus.
Está difícil, não importa, continuemos em busca de Jesus, caminhando através, aleluia, com as nossas forças no caminho que nós estamos, porque quando Ele decidir fazer, é mudança na série. E o que nós temos no nosso... Eita, meu Deus! E o que nós temos? A fé. E o que Zaqueu tinha? A fé. Que o Messias viria. E o Messias veio. E olhou para cima. Quando Jesus olhou para cima, a vida dele mudou. Passou a ser diferente. E aí quando as pessoas olhavam, tinha um encontro com Zaqueu depois disso tudo, Zaqueu agora é um homem dado. Zaqueu agora é um homem diferente. Ficamos de pé,